Oi, pessoal! Sabe, quando a gente pensa na palavra pensamento, o que vem à cabeça? Algo abstrato, né? Meio etéreo. Mas e se cada ideia, cada memória, cada sentimento tivesse uma base física, bem real, biológica? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar na matéria-prima da nossa mente e entender como um simples impulso elétrico se transforma em quem a gente é. Pois é, essa é a grande questão, não é? O que é um pensamento, fisicamente falando? Como é que uma ideia ou uma lembrança existe de verdade? Olha, não é mágica, viu? É uma cascata, uma sequência incrível de eventos biológicos acontecendo dentro do nosso cérebro neste exato momento. E a gente vai seguir o rastro desse processo, bem do comecinho. E para a gente entender uma coisa tão complexa como a mente, a gente tem que começar pelo básico, pelos tijolinhos, sabe? Então, vamos seguir o sinal. A gente vai começar com uma faísca solitária, num único neurônio, e ver como bilhões dessas faíscas se juntam para criar a nossa consciência. Nossa jornada começa agora mesmo. Então, vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com a unidade fundamental da comunicação no cérebro, essa tal faísca elétrica. A neurociência tem um nome para isso, claro. Potencial de ação. Pensa nele como se fosse o bit de informação do nosso cérebro, a menor pecinha do quebra-cabeça. A melhor forma de pensar no potencial de ação é como um interruptor de luz, um liga-desliga de um neurônio. É um pulso elétrico super rápido que carrega uma ordem bem simples. Passe a mensagem adiante. É isso. Sem ele não teria comunicação, não teria processamento, não teria pensamento. Simples assim. E olha só como esse dominó elétrico funciona na prática. Primeiro, chega um estímulo que dá uma cutucada no neurônio em repouso. Isso faz com que uns portões se abram e aí um monte de íons de sódio positivos entram correndo na célula. A carga interna, que era negativa, de repente fica positiva. Bum! Essa é a faísca. E para se preparar para a próxima, a célula joga para fora íons de potássio e tudo volta ao normal, negativo de novo. É um ciclo, incrivelmente rápido e preciso que acontece milhões de vezes por segundo no nosso cérebro. E aqui tem um detalhe fundamental. O neurônio não é de fazer as coisas pela metade. Ele funciona na base da lei do tudo ou nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estímulo que chega precisa ter uma força mínima para disparar todo o processo. Se for fraco demais, nada acontece, simplesmente nada. É tipo apertar um gatilho de uma arma. Ou ela dispara com força total, ou não dispara. Não tem essa de disparar fraquinho. Ok, então a faísca elétrica percorreu o neurônio de ponta a ponta. Legal. E agora, como é que ela passa para o próximo? Porque assim, ela não pode simplesmente pular pelo espaço que existe entre eles. Para cruzar essa fenda minúscula, a sinapse, a mensagem precisa se transformar. Ela deixa de ser elétrica e vira uma mensagem química. É aqui que a mágica acontece. O sinal elétrico chega no finalzinho do neurônio e isso abre as comportas para o cálcio entrar. O cálcio, por sua vez, dá ordem para liberar umas bolsinhas minúsculas cheias de neurotransmissores. Essas moléculas químicas são os mensageiros. Elas são liberadas nesse espaço, atravessam a sinapse e se encaixam do outro lado, no próximo neurônio, que nem uma chave numa fechadura. E pronto, a mensagem continua. Mas aqui vem um ponto super importante. Nem toda mensagem é um continue. O cérebro precisa de equilíbrio. Ele usa tanto os sinais excitatórios, que são tipo o acelerador de um carro, quanto os inibitórios, que funcionam como freio. Os sinais de acelerador deixam o próximo neurônio prontinho, mais perto de disparar. Já os de freio fazem o contrário, dificultam o disparo. É esse balanço fino, esse jogo de acelera e freia, que permite um controle preciso de tudo que a gente pensa e faz. Mas o que exatamente define se um sinal vai ser um acelera ou um freia? A resposta está nos próprios mensageiros químicos, os neurotransmissores. E o legal é que cada um tem uma personalidade diferente. A combinação deles é o que cria toda a riqueza das nossas experiências mentais. Vamos conhecer agora os personagens principais dessa história. Primeira da lista, o glutamato. Pensa nele como o grande acelerador do cérebro. Ele é o cara do vai! É o neurotransmissor excitatório mais abundante que a gente tem. Ele é essencial para a gente conseguir formar novas memórias, para aprender coisas novas, enfim, para manter o cérebro ligado e pronto para a ação. E claro, para todo acelerador, precisa ter um freio. E esse é o GABA. Ele é o grande calmante do cérebro. Se o glutamato grita vai, o GABA fala opa, calma aí, vamos com calma. A função dele é inibir, é dizer para os neurônios darem uma desacelerada, para evitar que o sistema todo entre em curto. É o contraponto perfeito para o glutamato.
E aqui a gente vê a conexão direta entre a química do cérebro e o que a gente sente no dia a dia. Sabe aquela sensação de relaxamento, de calma, de conseguir se concentrar? Isso não é só uma ideia. Em grande parte, é o resultado da ação do GABA no nosso cérebro. É a química dizendo pra gente, respira fundo, tá tudo bem. Agora vamos falar de uma celebridade, a dopamina. Com certeza esse nome não é estranho. Ela é a grande estrela do nosso sistema de recompensa, um mensageiro químico que sussurra no nosso ouvido, vai lá, vale a pena. É pura motivação. A dopamina é super importante para o controle dos movimentos, mas a fama dela vem mesmo do seu papel na motivação. É ela que nos empurra para buscar nossos objetivos, e é ela que dá aquela sensação, aquela onda de satisfação quando a gente consegue. Sabe, quando se termina um trabalho difícil ou quando se come uma coisa muito gostosa, pode agradecer a dopamina. E por último, mas de forma alguma menos importante, a serotonina. Essa aqui é complexa. Ela é a grande moduladora do humor. Ela não é simplesmente um acelerador ou um freio. Pensa nela como uma espécie de maestro, que ajusta o tom de várias coisas ao mesmo tempo. E olha só o tanto de coisa que essa maestrina rege. Ela regula nossos ciclos de sono, influencia a memória, controla o apetite e, claro, modula o nosso humor. A complexidade da serotonina é um lembrete incrível de como o cérebro e o resto do corpo estão totalmente conectados, uma coisa influenciando a outra o tempo todo. Ok, a gente já viu a faísca elétrica, viu os mensageiros químicos, agora é a hora de juntar tudo. Como é que bilhões desses sinaizinhos simples de liga e desliga se transformam em algo tão profundo, tão complexo como um pensamento, uma emoção, uma ideia? Essa frase é a chave de tudo. Um pensamento não é uma coisa etérea, flutuando no ar. Ele tem uma base física. Ele é real. Ele é moldado pela atividade dos nossos neurônios. A forma de um pensamento é literalmente o padrão, a constelação específica de neurônios que disparam juntos num exato momento. Exato. Pensa assim, um único neurônio disparando é como um sussurro, quase inaudível. É como uma única nota musical tocada num piano. Sozinha, ela não diz muita coisa. Mas quando milhares, milhões de neurônios disparam juntos, em padrões sincronizados, complexos, aí sim a gente tem uma sinfonia, um pensamento. A cognição nasce dessa atividade coletiva. E agora, a parte talvez mais impressionante de todas. Essa fiação toda no cérebro não é fixa. Não é como o hardware de um computador que é sempre o mesmo. O nosso cérebro está o tempo todo se remodelando, se reorganizando, com base em tudo que a gente faz e experimenta. E o nome desse superpoder? Neuroplasticidade. Esse é, sem dúvida, um dos conceitos mais poderosos da neurociência. Sabe o que isso significa? Que aprender uma coisa nova não é só guardar uma informação, é literalmente mudar a fiação do cérebro. Cada experiência, cada habilidade, cada memória deixa uma marquinha física lá dentro, fortalecendo umas conexões e enfraquecendo outras. O cérebro está vivo e se adaptando. E assim, a gente fecha o ciclo. A jornada que a gente fez foi puramente biológica. A gente começou com uma faísca elétrica, viu ela virar uma mensagem química para pular a sinapse, entendeu como os mensageiros tipo glutamato e GABA dão o tom da conversa, e no final vimos como a sinfonia de todas essas redes que se moldam o tempo todo dá origem à nossa mente consciente. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Se a nossa mente inteira, com todas as esperanças, medos, memórias, nossa personalidade, se tudo isso nasce dessas faíscas tão simples, desses processos eletroquímicos, onde é que a biologia termina e o eu começa? É uma pergunta, sim, profunda, né? E ela nos conecta diretamente a essa máquina biológica absolutamente incrível que nos dá o poder de pensar.